alteração do contrato de trabalho. Quando a gente fala de alteração contratual ou alteração do contrato de trabalho, a gente tem que observar o artigo 468 da CLT. O artigo 468 da CLT, ele nos aponta que qualquer alteração do contrato de trabalho só é possível mediante a observância de 2 requisitos, previstos no próprio artigo 468 da CLT. O artigo 468 fala o seguinte: como regra, rege o direito do trabalho o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, ou seja, nenhuma alteração contratual ela pode gerar prejuízo, ela pode ser lesiva ao trabalhador. Por este motivo, no artigo 468 da CLT, se prevê para que eu faça uma alteração contratual, uma alteração no contrato de trabalho do empregado, é necessário observar 2 requisitos. Primeiro deles, o consentimento do empregado, ou seja, o empregado tem que concordar com esta alteração. Em segundo ponto, tem que ter uma ausência de prejuízo de forma direta ou de forma indireta. Então, veja, o consentimento do empregado e ausência de prejuízo de forma direta ou de forma indireta. Então, se estivermos diante de uma situação em que é uma alteração contratual do empregado, mas que gere algum tipo de prejuízo ao empregado, essa alteração ela não é válida. Por quê? Porque a CLT fala que para a alteração repercutir efeitos no contrato, necessariamente ela não pode ser prejudicial, lesiva ao empregado, de forma direta ou indireta. Se ela gerar algum prejuízo, essa alteração é nula, ela não produz efeitos. Mesmo porque o empregado está numa situação de hipossuficiência. E é claro que ele vai concordar com a alteração a qual você está propondo, empregador. Afinal, a ele não cabe muita coisa para discutir. Eu sempre falo, que o contrato de trabalho é como se fosse um contrato de adesão. Porque você não costuma ter a possibilidade, na prática, de poder discutir as cláusulas contratuais, do tipo, não concordo com este trecho, eu quero desta forma, não concordo com isto, eu quero dessa forma. Então, eu sempre faço essa analogia, porque, de fato, dificilmente você consegue ter essa possibilidade de manobras no contrato. Eu me refiro à prática, ao dia a dia, Agora, existem algumas situações que, ainda que prejudiciais ao empregado, ainda que lesivas ao empregado de alguma forma, elas são tidas como legítimas, como possíveis de serem ali verificadas na prática. O legislador admite esse tipo de alteração e, independente de prejudicial ou não ao empregado. Quais são essas alterações contratuais possíveis? Pois bem, eu vou colocar aqui para você, eu coloquei no nosso slide as exceções que eu quero destacar para que você consiga visualizar. Então, vejam aqui comigo na tela. Vamos nos ater aqui às exceções, Aos quesitos para alteração contratual, nós já falamos, o consentimento do empregado e a ausência do prejuízo. Agora vem as exceções que eu quero trazer para você. Primeira exceção é a que se refere à transferência para o período diurno. Sim, porque a transferência do período noturno para o diurno é tida como benéfica para o empregado, porque beneficia a sua saúde. Então, ainda que o empregado tenha aqui um prejuízo financeiro, e ele terá, não é? E ele terá, já que aqui, no período noturno, ele recebe um adicional noturno, que ele não mais receberá no período diurno, aqui vai ser sem adicional, ainda que ele tenha um prejuízo financeiro, essa alteração é tida como legítima, como lícita. Ok? Então, transferência para o período diurno é um caso clássico de alteração contratual, de certa forma gera um prejuízo ao empregado, sim, financeiro, mas gera, e que é considerada como válida. Agora, a segunda opção de alteração contratual refere-se à reversão do empregado para de cargo de confiança para um cargo sem ser de confiança. Então, veja aqui comigo uma hipótese de reversão. Vamos supor que eu sou secretária aqui no Estratégia e eles me promovam a gerente. E eu fique como gerente por 10,
por 20 anos, por 30 anos, sei lá por quantos anos, gente, quanto vocês quiserem. Isso não muda em nada. E um dia o empregador olhe para esta situação e fale o seguinte: ah, Priscila, como gerente, assim, você até que é boa, né? Como gerente, até que você é boa, mas você era muito, muito melhor como secretária. Como secretária, você era espetacular. Então, eu vou tirar você de gerente e vou te reverter ao seu cargo de origem. Então, o empregador vem aqui e faz o que a gente chama de reversão, que a doutrina chama de reversão, que está prevista lá no parágrafo do artigo 468 da CLT. Então, ele vem aqui, tira você da função de gerente, a qual você tinha uma gratificação de função, e te coloca numa função de secretária. Automaticamente, você vai perder essa gratificação de função. Afinal, essa gratificação, não é? Essa gratificação de função, ela estava inerente ao cargo ao qual você exercia, não é? E claro, quando você é revertido ao cargo anterior, no caso aqui de secretária, você perde essa gratificação. Mas, Priscila, isso é possível? É possível. Veja, quando eu falo em reversão, a reversão está ligada a um cargo de confiança. Então, você sai de um cargo de confiança, gerente é um cargo de confiança. Então, você sai de um cargo de confiança e você é colocado no cargo que você exercia anteriormente. Essa alteração do cargo de confiança para o cargo que você exercia anteriormente é uma alteração contratual lícita. Por quê? Porque você só fica no cargo de confiança enquanto aquela confiança existir. Quando aquela confiança deixa de existir, o empregador pode te reverter ao cargo anterior. E claro, isso vai implicar em perda da gratificação de função, ok? Então, a reversão é um instituto possível e detalhe, a gratificação de função não gera direito adquirido. A gratificação de função você só recebe enquanto você exercer aquela função de confiança, aquela função de gerente. Deixou de exercê-la, deixa de receber a gratificação. Ok? Perfeito? Depois, próxima exceção, transferência de empregados. Existem alguns empregados, não é? Que poderão ser transferidos, não é? Então, nós temos alguns empregados que poderão ser transferidos. Então, nós poderemos ter a transferência do empregado, não é? De um local para outro. Então, por exemplo, de São Paulo para o Rio de Janeiro. O empregador pode transferir um empregado de São Paulo para o Rio? Pode. Para que essa transferência seja possível, eu não preciso, não é, de concordância do empregado. Quando? Quando houver previsão contratual ou quando se tratar de cargo de confiança. Quando se tratar de cargo de confiança, não é cargo de confiança, ou previsão contratual, o consentimento do empregado fica dispensado. O consentimento do empregado fica dispensado. Então, veja, o empregado pode ser transferido de uma localidade para outra sem que ele precise, não é, consentir com isso. Caso se trate de uma hipótese de previsão contratual, ou seja, o contrato dele está lá previsto que ele pode ser transferido a qualquer momento, ou quando se tratar de um cargo de confiança. Nestas hipóteses, o consentimento dele está dispensado. E aí você vai falar para mim o seguinte, mas Priscila, eu já entendi que ele pode ser transferido para outra localidade sem que ele precise concordar, o que pode ser uma alteração prejudicial para ele, com certeza. Agora você pode me perguntar o seguinte, mas nesta situação aqui, isso elimina o direito dele ao adicional de transferência, que é de 25%? Depende. Para que você tenha direito ao adicional de transferência, essa transferência ela tem que ser provisória e tem que implicar em mudança de domicílio. Se esses dois requisitos estiverem preenchidos, nesta situação, o adicional de transferência é devido. A transferência é provisória? O enunciado tem que falar provisória, por tempo, né, determinado ali. Sim, Priscila, é provisória. Então, tudo bem. Essa transferência, Priscila, ela
implica em mudança de domicílio, porque se for ali, né, às vezes de um lugarzinho pro outro, de um bairro pro outro, não muda em nada, né? Saiu de São Paulo pro Rio, mudança de domicílio. Aí sim, se implicar, se tiver esses dois requisitos cumulativamente, gera direito ao adicional de transferência. Adicional de transferência está lá previsto no artigo, não é 469 da CLT. Se você quiser dar mais uma olhadinha, vale você também olhar o artigo OJ 113 da SDI 1 do TST e a súmula 43 do TST. Então fica aqui para você registrado o artigo 469 da CLT, OJ 113 da SDI 1 do TST e súmula 43 do TST. A questão da reversão está prevista, né, na questão do artigo 468 da CLT, correspondente parágrafo, e a transferência para o período diurno como sendo possível, com a perda, obviamente, do adicional noturno, está lá prevista na súmula 60 do TST. Artigo 468 é o que fala sobre alteração do contrato de trabalho. Então, vimos a alteração, quais são os requisitos, e vimos as exceções, que por vezes podem gerar um prejuízo ao empregado ou não, né? E que, de toda forma, dispensam aqui o seu consentimento para que essa alteração seja, então, realizada. Fica aqui a dica: alteração contratual.